Se a lógica correta é seguir em frente, voltar não é uma coisa errada a se fazer? Diante da ideia de que precisamos seguir em frente, avançar, não desistir, falar em parar já pode ser escandaloso e estranho. Agora imagina quando se fala sobre voltar atrás. Mas aqui precisamos reconhecer que parar ou voltar podem ser atitudes extremamente benéficas e corretas a se fazer. Voltar pode ter um significado positivo ou negativo, dependendo do contexto no qual ele é apresentado. O primeiro voltar que eu quero abordar aqui é o voltar para Deus. Esse é o grande e principal voltar que eu considero. Diante do nosso afastamento, diante do nosso distanciamento do Senhor, é preciso que nós voltemos para Ele. Oséias, capítulo de número 14, verso 1, diz assim: Volta, Israel, ao Senhor teu Deus, porque foi teu pecado que te fez cair. Um outro texto que eu quero abordar nesse tópico é o que está em Lucas, capítulo de número 2, do verso 41 seguintes. Nesse texto aqui, nós percebemos que os pais de Jesus, pensando que Jesus estava seguro também na caravana, acabam seguindo viagem e Jesus fica para trás. Mas a atitude dos pais de Jesus foi de retornar para procurar o menino Jesus. Simbolicamente eu uso essa passagem para dizer para mim e para você que é necessário muitas vezes a gente, em determinado momento da nossa caminhada, refletirmos se nós não deixamos o Senhor Jesus para trás. E é preciso que a gente faça igualmente os pais de Jesus fizeram. Voltemos, não podemos nos perder do Senhor Jesus. Um outro texto que eu quero finalizar esse tópico citando para você é o que está em Apocalipse, capítulo 2, versículo de número 5, que diz assim: Lembra-te, pois donde caíste, arrepende-te e retorna às tuas primeiras obras. É preciso que a gente grave isso no coração. Voltemos para Deus antes que Jesus volte e nos encontre perdidos em nossas vidas de pecado. Em segundo lugar, é preciso que a gente volte para ajudar alguém. Como quando nós estamos numa caminhada e de repente a gente percebe que o nosso companheiro de viagem ficou para trás por alguma razão. E é preciso que assim a gente também, na vida, em determinado momento que a gente perceber que o nosso próximo, que o nosso irmão está ficando para trás de alguma maneira, que a gente se compadeça. Em terceiro lugar, é preciso que a gente volte para a nossa família, que a gente dê mais atenção, que a gente cuide mais, que a gente ame mais, que a gente perdoe mais, que a gente dê mais valor. Em quarto lugar, é preciso que a gente volte para reconhecer os erros que praticamos, os pecados que cometemos, e não assim nos prendermos na prepotência e na arrogância de que eu estou certo, de que eu vou para frente mesmo, quem quiser que me acompanhe. Não, é preciso que a gente amoleça a cerviz e que a gente muitas vezes se humilhe voltando atrás para reconhecer os nossos pecados e os nossos erros diante do próximo e diante de Deus. Em quinto lugar, é preciso que a gente volte atrás para pedir perdão e para reconciliar. Semelhantemente ao que eu falei anteriormente, muitas vezes é preciso que a gente reflita e assim a gente reveja as nossas atitudes, os nossos atos, para sabermos se nós temos ido em frente cheio de orgulho, cheio de prepotências, cheio de certezas, e assim temos passado por cima de pessoas, por cima de situações mal resolvidas, e é necessário que a gente volte para resolvermos as coisas. Em sexto lugar, é preciso que a gente volte para nos humilharmos. Sim, é doído falar sobre isso porque vem de encontro à nossa natureza orgulhosa, mas com essa atitude nós massacramos esse ego, massacramos esse orgulho. Muitas vezes nem fomos nós quem erramos, mas para que uma situação seja resolvida, muitas vezes é preciso nós voltarmos atrás
e nos humilharmos. Gênesis capítulo 16, verso 9, o anjo fala a Agar dessa maneira: volta para a tua senhora, tornou o anjo do Senhor, e humilha-te diante dela. Em sétimo lugar, é preciso que a gente volte atrás para mudar de opinião ou mudar de decisão. Você pode falar que isso é inconstância e assim nós estaremos sendo covardes, nós estaremos sendo frágeis. Não. Voltar atrás e mudar de opinião, mudar de decisão, porque nesse momento nós encontramos de fato com a verdade, isso é sabedoria. Isso é nobre da nossa parte quando assim fazemos. Porque, como eu também disse em alguns tópicos anteriores, muitas vezes nós estamos indo em frente, acreditando nas nossas próprias convicções, sempre afirmando que somos o certo em tudo e não paramos para refletir que muitas vezes nós estamos seguindo a nossa própria intuição, que é uma intuição frágil. E principalmente diante da palavra de Deus que nos revela a verdade, nós precisamos voltar atrás. Em oitavo lugar, é preciso a gente muitas vezes voltar atrás para rever direito o que aconteceu. E esta análise faz com que a gente possa ir à raiz de muitas situações, à raiz do problema, e assim a gente encontre o cerne, o início de muitas coisas que acontecem conosco e ao redor. Em nono lugar, é preciso que a gente volte para beber da mesma fonte. Se a gente já esteve em um lugar, se a gente já foi de encontro a uma realidade que nos beneficiou, nós precisamos ter a atitude de retornar para que assim a gente possa ser novamente beneficiado daquela mesma fonte. Em décimo lugar, é preciso a gente voltar para terminar muitas vezes o inacabado. Quantas vezes nós seguimos em frente, deixando coisas não concluídas para trás. E muitas vezes essas coisas influenciam no nosso presente. Então, voltar atrás faz parte de seguir em frente. Voltar atrás é pegar impulso. Como eu já vi em algum lugar, uma flecha antes de ser disparada, ela retrocede no arco. Então que nós possamos refletir sobre isso e assim nós tomarmos as necessárias decisões. Que Deus abençoe sua vida. Até o próximo tema dessa série. Em nome de Jesus.